Olá, olá! Sejam bem-vindos a esse nosso módulo que eu gosto bastante, que para mim é um prazer quando eu posso fazer a decoração fina para os meus clientes. Nem todo mundo pede esse trabalho do profissional, porque às vezes a pessoa entra na casa sem mesmo a gente ter terminado de montar a pedra, sabe? Isso acontece muito, né? E a gente acaba ficando sem fazer esse trabalho. Mas, em compensação, eu faço muitos apartamentos decorados, né, para construtoras, investidores, e essa parte é essencial para que tudo se torne lindo, é a cereja do bolo do imóvel e é o que realmente encanta as pessoas, ok? Então, a decoração fina ou a ambientação é o que a gente vai falar aqui hoje. E eu tenho um carinho muito grande por essa parte, porque é ela que realmente transpõe a personalidade da pessoa, né? Quando eu conheço a pessoa e ela me dá a oportunidade de fazer essa parte, é ali que a gente coloca a personalidade, né? E de certa forma também o objeto de decoração tem que ser algo que seja fácil de você conviver durante o dia a dia e que não te atrapalhe na tua rotina e que você possa deixar ele ali. Não algo que você tenha que ficar tirando toda hora para poder usar outra coisa, sabe? A ideia não é essa. A ideia é que a casa esteja sempre bem ambientada, bem decorada, de uma forma tranquila, né, na proporção adequada com o estilo, porque sim, se for algo mais clássico, é um pouco mais carregado, se for algo mais contemporâneo, é um pouco mais tranquilo, mais suave, ok? Então, a ideia aqui não é fazer vocês também decoradores, especialistas, mas é dar uma ideia bem clara de algumas coisas que são comuns na decoração, independente do estilo. Né? Outra coisa, eu vou mostrar várias imagens aqui. A ideia não é que dizer que o contemporâneo é melhor ou que o clássico seja melhor, enfim, não. Dar uma ideia geral que tem algumas coisas em relação à proporção dos objetos e de como eles se comportam no espaço que são unânimes a todos os estilos. E é isso que eu gostaria que vocês saíssem dessa aula com essa mentalidade de escolher os objetos para a residência de vocês que tenham a ver com vocês e que possam ser usados e que sejam coisas duradouras. Claro que depois de alguns anos pode ser que vocês queiram trocar essa ideia, usar outros objetos, mas que sejam coisas que realmente não atrapalhem no seu dia a dia e possam estar lá, fáceis de manter, né? Ou se não for fácil, que você seja uma pessoa que gosta mesmo de manter a tua casa, fazer a limpeza, ou ter funcionários que façam isso, mas que tenham habilidade para também manter tudo isso, está tudo bem também, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas imagens que eu acabei selecionando aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, veja só, nessa primeiro cenário aqui, a gente está numa sala de estar pequena, certo? E a gente tem algumas condições que eu gostaria que vocês observassem bem. Primeira coisa é a questão das almofadas. Como dispor almofadas nos sofás? Independente se os estofados são grandes ou pequenos, eles têm uma questão que é as almofadas que vêm com eles, ou se não vêm, e as almofadas decorativas. Quando o sofá é muito extenso, eu gosto de criar grupinhos de almofadas, eu acho que fica mais interessante. Esse é um sofá pequeno, deve ter em torno de uns 2 metros e pouquinho, 2 metros, mas veja que ela fez, ou quem decorou, né, enfim, fez 2 conjuntos de almofadas ali. Elas estão nos tons adequados com o ambiente, tons vivos. Outra coisa que eu gosto muito é de dar cor, geralmente na decoração fina, porque é onde é muito fácil de você trocar uma capa de almofada, não é nada que vai encarecer, daqui a um tempo você quer deixar tudo mais morto, mais no tom sobre tom, é muito fácil de fazer isso, né? Então ela criou 2 conjuntos, 2 ali de formato quadrado e uma outra mais com textura, um outro conjuntinho de 3 do lado direito. Formam-se conjuntinhos de almofadas. Eu acho isso bem interessante, principalmente em sofás maiores, onde você colocar todas elas enfileiradinhas vai ficar estranho, vai ficar não vai ficar legal, vai ficar repetitivo. Então, você criando grupos, e não necessariamente precisam ter 3 em cada grupo, 2 em cada grupo. Você pode formar, que nem aqui, 3, 2, você pode ter almofadas redondas, retangulares,
Normalmente essas de formato diferente ficam na frente, ok? Uma outra situação aqui são as mesinhas laterais. A gente tem usado muito mesas laterais em 2 níveis, que é o caso aqui. São 2 mesas laterais pequenas. Essas mesas são bem bacanas e são coringa, porque você pode levar elas para frente do sofá e usar como apoio de copo. E em cima delas eu tenho objetos bem levinhos, fáceis de serem transportados, né? Mas normalmente durante o dia a dia a impressão é que dá que eles ficam ali, e quando for receber uma visita, alguma coisa que queira usar essas mesas em cima do estofado, na frente, para apoiar um copo, alguma coisa, é fácil de fazer também. A gente também tem bastante a questão dos pontos verdes, e veja que não precisou de muita coisa para ficar bonito. Bastou atrás do sofá colocar um quadro naquela tonalidade. Imagine essa cena sem o quadro. Dava a impressão que alguma coisa estava faltando, né? Dava a impressão que ficava um vazio. Então, a decoração fina tem muito disso. Tem muito da gente observar o espaço depois de pronto e ver aonde ele precisa ser preenchido. Eu gosto de colocar as telas não fixadas à primeira vista, colocar elas só apoiadas. Se não fica bom, troca, sabe? A não ser que seja uma proposta muito específica, que ali você saiba que vai existir aquela tela, que foi um lugar feito para ela, mas se for uma decoração mais informal, às vezes coloca a tela certa, veja que essa tela ela ficou deslocada para o lado direito, ela não ficou no meio. Isso criou um vazio do lado esquerdo dela. O vazio também fala, o vazio também é importante no ambiente. Não adianta encher tudo de decoração fina que você não vai conseguir observar a tela. Então, da forma como ela ficou deslocada para o lado direito, ela consegue melhor ser vista do que no meio e do que do lado, talvez, esquerdo, porque do lado esquerdo eu já tenho aquela vegetação, eu já tenho um elemento. Esse vazio que se criou entre esses 2 elementos fez com que a gente enaltecesse a tela ali. Ok? Então, essa seria uma primeira avaliação. Aí a gente tem aqui um ambiente extremamente diferente. É uma cozinha naquele estilo bem provençal, de campo mesmo. A gente tem os subway tiles, que são os revestimentos ali casadinho, assentado em forma casadinho. Se você viu a aula sobre paginação, você lembrou desse nome. Os móveis são bem rústicos, mas veja que a louça ela é formada de uma forma coordenada. Você tem toda ela concentrada naquele ambiente ali, naquele móvel que foi feito para colocar as xícaras. Então, é uma decoração fina que foi toda pensada nesse estilo, né? Toda pensada para dar liberdade para essa proposta. E aqui foi usado uma coisa bem bacana, né? Aqui a gente não tem janela para fora, pelo menos aqui na frente da pia. Então, colocou-se um espelho. Né? Colocou um espelho, porque do espelho você consegue ver a janela lá atrás, você consegue ter essa iluminação, ela dá a ideia de janela ali também. Nesse outro ambiente, né, que veja que a pessoa gosta muito de tela, da parte artística, mas veja, a parede é branca, sem nada demais. Mas veja como os quadros, eles formam um retângulo grande, né? Eles estão dispostos de uma forma que como se eles formassem uma tela maior, como se eles emoldurassem, delimitassem um espaço. E tem tudo a ver com a proposta, os tons dos quadros, tem a ver com o tipo da decoração. Se a pessoa gosta muito de arte, às vezes ela tem que começar pela arte para formar o restante. Isso também pode ser feito, sabe? E aqui nesse outro ambiente um pouco mais formal, lembra-se do conjuntinho de almofadas que eu falei? Veja, a gente tem as almofadas no tom do sofá, que são as almofadas que provavelmente vêm com estofado, e a gente tem um conjuntinho do lado esquerdo e um conjuntinho do lado direito, né? Que aqui a gente trabalhando com almofadas simétricas, porque tem tudo a ver com a simetria do espaço. No encosto a gente tem os bolzerris e 2 telas unidas, né? Veja que elas não estão centralizadas no bolzerri, hein? Elas não estão centralizadas nessa moldura atrás. Elas estão mais criando a proposta de centralidade com o estofado que com o bolzerri. Então, você fazer essa simetria é muito legal. Isso faz com que teu foco de visão se encaixe e centralize nessas telas. Nesse caso aqui, uma lateral de cama. Veja que o que está dando o tom aqui é a cor. A gente tem até um pedaço do armário nesse tom. A gente tem esse carmim, essa cor diferente, basicamente sem cabeceira, e a gente tem uma mesinha super simples, uma arandelinha ali que faz a vez da luz,
3 quadros, né, e a mesinha lateral, mas veja como o contexto todo ficou, se a gente tivesse tirado aqueles quadros ia parecer vazio, ou se a gente tivesse colocado uma mesinha toda fechada, com gavetas em cima, não teria dando a leveza. Então, para vocês entenderem que o vazio aqui entre essas peças faz todo o charme, faz toda a sequência, né? Aqui já é uma sala de jantar, num estilo assim, casa de praia, um fazenda, algo mais despojado. E veja que no centro de mesa é uma mesa bem comprida, né? Uma mesa aí para 10 lugares. E a gente tem um cachepô baixo e os 2 candelabros mais altos, bem simétricos dos 2 lados. Isso é uma forma bem tradicional de você elaborar o centro de mesa. Aí a gente tem essa vista, né? Veja só, a gente tem um pendente super tranquilo e na mesa de centro a gente só tem um cachepô sem vegetação, sem nada. Algo bem minimalista, bem funcional, bem fácil de você tirar durante o dia, mas faz todo o charme, completa o ambiente, né? Aqui é uma outra opção, que já tem um estilo um pouco mais... um pouco mais clássico, mais mistura, mais simples ao mesmo tempo. É um clássico não tão rebuscado, né? O clássico se dá basicamente pelo lustre e pelo estilo das cadeiras, mais arredondados, né? O restante é uma coisa um pouco mais rústica mesmo. Mas só algo no meio da mesa e os quadros apoiados na lateral, né? Aqui é um apartamento, algo bem despojado, tem tudo a ver com a proposta. E a decoração, ela tá em torno, assim, de poucos objetos, né? A gente tem alguns quadros apoiados, a gente tem a TV também apoiada como se fosse nessa prancha bem comprida. A gente tem 2 candelabros ali do ladinho e, basicamente, a gente não tem mesa de centro nesse espaço. Algo para ser bem funcional mesmo. Já nesse outro, a gente tem a questão da mesa de centro. E na mesa de centro, o que eu gosto de fazer muito é brincar com as alturas, né? Ainda mais se ela for uma mesa de centro bem comprida. Então, a ideia de você lidar com vegetações baixas, um potiche um pouco mais alto, fazer essa diferença de alturas. Nessa aqui, os livros estão embaixo, porque ela é toda de vidro. É bem bacana trabalhar com as diferenças de altura na mesa de centro. Aqui é uma área de churrasqueira, mas muito legal. Veja só que aqui a gente tá só com aquela passadeira na mesa, um cachepôzinho ali com 3 plantas, algo bem em conta de fazer, não é nada caro, e veja que isso faz toda a diferença no espaço. Aqui a madeira fala por si só, é um ambiente bem contemporâneo, então, obviamente, que os objetos têm que ser leves, porque a madeira, ela, de certa forma, ela carrega. Então, veja que são prateleiras finas, vasos esguios, as próprias poltronas são poltronas mais leves, mas fica algo bem interessante também. Aqui é um pouco mais clássico, né? Então, a gente vê que tem as cadeiras medalhão e que a gente tem um arranjo de flor que tem tudo a ver com a proposta clássica, um lustre mais suntuoso, né? E a questão das texturas, né? Das grafias, as 2 poltronas laterais são altas, é algo um pouco mais carregadinho. Esse também é um ambiente bem clássico. Veja aqui que a gente tem uma sequência bem grande de objetos, mas veja que mesmo a mesa de centro sendo mais clássica, ela também trabalha com alturas. A gente tem uma altura bem comprida dessa orquídea aqui do lado direito, e aí a gente trabalha com conjuntinhos de livros, basicamente com cachepôzinhos em cima, né? A gente tem ali os 2 puffs do lado, então a gente trabalha com essas alturas, né? E é legal você ver a proporção dos ambientes. Sempre que for trabalhar com um elemento um pouco mais alto, que seja algo que não te impeça a vista, que não te deixe totalmente sufocado. Então, você trabalhar com essas alturas aonde pertence às alturas, né? Igual o abajur ali na mesa lateral, ele tá mais alto, mas ali é uma área que não incomoda ninguém, enfim, ele tá acontecendo ali, ok? Aqui uma mesinha lateral, pra gente falar que a gente pode brincar com as alturas, e as mesinhas não precisam ser iguais. Pode ver que essa de cima é bem diferente da de baixo. A de cima tem mais altura, e a de baixo só ali um bibelôzinho, algo mais decorativo. E aqui um espacinho da leitura. Os espacinhos das leituras são sempre espaços que a gente gosta de marcar e trabalhar, de repente, com essa questão funcional. Veja que aqui, para a decoração fechar e se tornar estonteante, basicamente essa sequência de quadros fechou a cena. Aí a gente tem
né, essa luminária de piso, fazendo a vez funcional dela, mais uma cor amarela, combinando com esse estofado diferente, né? Mesa de centro outra vez, combinando com alturas, então trabalhar com livros, com pequenas esculturas, com vaso. Aqui ó, algo mais rústico, mais natural, um tronco, ali como se fosse uma estufinha de vidro ali para as plantinhas, para suculentas. Aqui, entre os dois sofás, outra coisa legal é quando você pensar no teu ambiente, você pensar como pontos focais, né? Você sempre pensar nas coisas, não só em ângulo, mas em elevação. Veja que vista bonita entre os dois, as duas poltronas, só essa mesinha delicada, porque as duas poltronas são robustas, e aí a mesa de centro com poucos objetos, né? Aqui uma lateral de cama, também super simples. A questão também das alturas, ela pontuou a parte mais alta do lado esquerdo. Uma cozinha também, não tão rústica quanto aquela primeira, mas veja que trabalha com bastante verde. Tem em cima aquela prateleira super funcional para pegar as louças. E aqui uma sala de estar basicamente bem sequinha, mas veja que não precisa de muita coisa para ficar confortável. Aquela coisa do vazio falar, o vazio fala também, né? Aqui provavelmente uma área de descanso, né? Você pode ver que os quadros eles estão formando, fechando o contexto do espaço. Você usar as duas telas faz de conta que a gente forma, né, uma proporção, uma simetria. Aqui um home office, né? Veja que toda a graça está ali naquela cadeira vermelha, né? Ela destaca totalmente do ambiente, ela pontua. E basicamente um quadrinho, uma sequência de vasos é do lado de um porta-retrato, não precisa de muita coisa, né? Aqui provavelmente uma área de varanda, trabalhando com o cinza e o verde, e o amadeirado, basicamente uma paleta única. Aqui uma área de buffet, veja que interessante, aqui provavelmente o buffet é suspenso, mas a pessoa colocou como se fosse aqueles livros ali embaixo, para formar como se fosse o pezinho. Olha só que brincadeira bacana, né? E do outro lado tem aquele puff fazendo contraponto um pouquinho mais para frente, então você brincar com esses elementos, frente e trás também é legal, né? A decoração basicamente branca e cinza. Aqui é basicamente um aparador. Você dispor essa coisa da frente, você dispor objetos na frente de quadros, eles não precisam estar simétricos. Aqui os quadros eles estão aleatórios e você tem objetos se sobrepondo na frente deles, quase que escondendo a gravura. Isso é bem legal também. E aqui um hall de entrada com um aparador super magrinho, mas veja que é só uma altura de um lado, o espelho no meio e algo mais baixo do outro lado. Então, brincar com alturas, proporções, brincar com texturas e cores, isso faz parte da decoração fina. Não assim, não tem uma regra para decoração fina, tem a sensibilidade, o testar. Geralmente, eu gosto muito de tirar fotos depois do ambiente pronto, tirar fotos de todos os ângulos, os melhores ângulos, sem decoração fina nenhuma. Aí eu vou em uma loja de decoração fina, às vezes em mais de uma, para poder achar o objeto, e eu imagino as proporções, isso eu já vou fazendo na minha cabeça, porque já faço há muito tempo. Eu sugiro que se você for fazer você mesma, você faça aos poucos, e vai colocando coisas que realmente te completem. E aonde esteja vazio, você vai colocando elementos e você vai testando, e não tudo ao mesmo tempo. Veja, não é necessário encher os ambientes. Mesmo se ele for mais clássico, as coisas têm que ter uma proporção, um propósito, e tem que a ver com você. Tem muito a ver com a identidade do perfil estilo que a gente falou lá no começo do curso. A decoração fina está intimamente ligada, e se ela não existe, dá a impressão que falta, a casa fica sem alma. Então é algo muito pessoal, algo que eu queria passar unânime aqui, que vocês aprenderam. As almofadas, fazer conjuntinhos. Os quadros não precisam estar simétricos atrás, né? Eles podem estar deslocados. Hoje em dia, você deslocar objetos, você faz com que eles chamem mais atenção. Proporção altos e baixos, frente e trás, ok? Dê intenção para tudo isso. Às vezes eu gosto de comprar um objeto, vir de longe, ver se ele ficou bom, eu volto,
Às vezes é bom ir aos poucos e comprando coisas que às vezes não são as mais baratas, nem as mais caras. Outra dica é começar pelos objetos maiores. Se você sabe que um canto de sala é onde você vai colocar um vaso alto, começa por ele. Ali você já sabe que você vai usar alto. E depois parte para os objetos menores. As telas, uma dica é não fixar logo de cara, ir num lugar que você possa trocar, porque ela tem que ter a ver com você. Tem que ter a ver com o seu estilo, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Isso faz parte do ambiente e é a cereja do bolo, ok? Essas eram as dicas que eu queria dar sobre decoração fina. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.